Olá, pessoal. Poucos dias depois de completar 1 ano de implantação do nosso canal Basta, nesse ano em que o Disque 180 completa 20 anos, nós estamos aqui para fazer o nosso primeiro podcast. Eu sou Salete Gomes, sou diretora de Mulheres do Sindicato dos Bancários. Estamos aqui com uma galera de mulheres muito queridas e muito especiais. Uma é a companheira Tatiana, que é a nossa presidenta do Sindicato dos Bancários, que muito nos honra a sua representação da nossa categoria. A doutora Marcele, que é a nossa assessora jurídica do Basta, e a doutora Natália Rangel, que é delegada da DEAN, Delegacia da Mulher, em Belém. Então, sobre o 25 de novembro, né, na verdade, nós estamos no período chamado 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Esse dia, antigamente, iniciava esse período no dia 25 de novembro, né? E por que era no 25 de novembro? Porque 25 de novembro foi um dia instituído pela ONU como o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E em homenagem às mulheres chamadas as irmãs Mirabel, que foram assassinadas pelo ditador Rafael Trujillo, da República Dominicana. Então, em 1999, a ONU estabeleceu essa data como Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E nesse período de 16 dias, anteriormente de 21 dias, que começou dia 25 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro, é o período que se estabeleceu para discutir maneiras, né, de enfrentar as violências contra as mulheres. Entre o racismo, entre a violência mais específica e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos, que nós entendemos que defender os direitos das mulheres também é defender os direitos humanos. Nesse mês, nós temos também o 1º de dezembro, que é o Dia de Conscientização pela Prevenção do HIV/AIDS, que é uma situação também que é muito comum no nosso país e que precisa de ser enfrentada com políticas públicas e com sensibilização, também com prevenção, que não depende só de nós mulheres. Muitas vezes depende mais dos parceiros. E é também uma forma de violência contra mulheres, a forma como muitas vezes nós somos contaminadas por opressão de homens que se recusam a usar o preservativo. Nós queremos, então, passar a palavra para que as companheiras se apresentem. Tatiana. Bom, gente, é um prazer estar com vocês aqui, né? Prazer, Salete. Parabéns pela iniciativa de fazer o nosso podcast, né? O primeiro podcast do Sindicato dos Bancários, inaugura com um tema super importante para a categoria e para a sociedade como um todo. A gente acredita fielmente que o tema da violência contra as mulheres não é um tema que deve ficar restrito às mulheres, né? É um tema de toda a sociedade, tem que ser um compromisso de todas as instituições, entre elas o Sindicato dos Bancários, por que não, né? Uma categoria que, em algumas bases, inclusive, é majoritariamente feminina, né? E, no geral, é metade da categoria composta por mulheres. E, como a Salete bem disse, a gente inaugurou um canal, que é o canal Basta, que a gente se soma a uma iniciativa, na verdade, da nossa confederação, muito importante para combater a violência, né, de gênero dentro da categoria e acreditamos que a gente faz parte de um esforço coletivo para combater essa epidemia que a gente está vivendo, onde os números aumentam de feminicídio, de violência contra as mulheres, onde a gente vê uma série de políticas públicas importantes, mas que não tem conseguido barrar, né, com que a violência aumente. Então, a gente tem que se somar nesse esforço e acredito que, inclusive, temos que intensificar isso, né, socialmente falando. E, bem, como a Salete me apresentou, sou Tatiana, né? Estou na presidência do sindicato, sou bancária também, minha formação é jurídica, né? Sou formada em Direito. E esse é um tema que, desde muito jovem, me toca, né? Que é a pauta das mulheres. Sou militante também da Marcha Mundial das Mulheres. Então, estou ansiosa para a nossa conversa aqui, que a gente possa trocar muita informação e que as mulheres e os homens que venham a assistir o nosso podcast possam se sentir de alguma maneira desafiados a contribuir com o combate à violência. Marcele.
Eu sou a Marcele, sou advogada, né? Quero agradecer a Salete também pelo convite, né, pela iniciativa. Acho que é importante que a gente traga essa pauta para a categoria, mas também que a gente possa ampliar. Afinal de contas, a gente tem aqui nos últimos 3, 4 dias no Brasil, né, notícias assim estarrecedoras em relação à violência, né, contra a mulher e tão próxima de nós que nos deixa de maneira muito alarmante, né? Mas eu tô aqui para também compartilhar um pouco da experiência que a gente tem tido no Basta, né? Estamos aqui pela assessoria jurídica, o nosso escritório presta assessoria jurídica pelo Basta. E a gente está aqui um pouco também para dialogar sobre os desafios, né? Que nós mulheres, e aí eu vou identificar um pouco mais a categoria bancária, que são as mulheres que a gente tem atendido pelo programa, né, que também sofrem violência, né? Em que pese sejam mulheres um pouco mais instruídas, porque a gente sabe que é um público diferenciado, né? Um público que minimamente teve condições de acesso à educação, são mulheres que estudaram, a maioria em nível superior, inclusive algumas delas que ocupam, né, cargos assim, de destaque dentro do banco, mas que dentro das suas residências, né, dentro da sua vida familiar, sofrem diversos tipos de violência que ultrapassam a esfera ali entre o casal, chegando até na questão dos filhos. Enfim, a gente está aqui para dividir um pouco essa experiência. Perfeito. Meu nome é Natália Rangel, eu sou delegada de polícia já há 7 anos. Esse tema de violência doméstica contra a mulher sempre me despertou interesse desde a vida acadêmica, e após o ingresso na polícia, eu já me interessei em ingressar para atuar na Delegacia da Mulher. Primeiramente foi no interior, em Capanema, onde eu fiquei 4 anos, e depois vim para Belém. Aí atualmente eu estou lotada na DEAN de Belém, especificamente na delegacia que investiga crimes de violência doméstica contra a mulher. Aí eu estou aqui com vocês também para contribuir em relação a denúncias, para a gente conversar um pouco sobre a rede de apoio, dentre outras dúvidas que são recorrentes nessa temática. Então, eu também sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, eu já estou nessa caminhada há bastante tempo, né? A marcha, eu já participei de outros movimentos, mas hoje eu milito pela Marcha Mundial das Mulheres. E nesse caminho, né, a gente viu, assim, avanços na legislação. Nós tínhamos a Delegacia da Mulher, mas era muito pouco divulgada, muito pouco acessada. Com a Lei Maria da Penha, a gente vê que foi, digamos assim, especificado, né, discriminado no sentido de definir as diversas formas de violência, porque eu acho que é preciso ainda, apesar dos avanços, é preciso a gente desmistificar essa questão de que a violência é só agressão física, e existem várias formas de violência, e também a lei do feminicídio, ela se tornou, já é uma realidade, mas infelizmente, como disse a doutora Marcele, nós vemos assim cada vez mais situações mais graves, mais sérias, e eu considero também assim que sempre a gente tem esse debate de que realmente as classes, a violência, infelizmente, a violência doméstica, familiar contra a mulher, infelizmente, ela é, entre aspas, muito democrática, ela não escolhe classe, em que pesa a gente saber que quanto mais a situação de vulnerabilidade no aspecto econômico, até racial, étnico, ela pode ser mais numerosa, maior número de casos, mas infelizmente ela não escolhe cor nem classe, ela apenas está mais presente em alguns segmentos da sociedade, das mulheres. A violência política de gênero também é uma realidade que muitas vezes nos intimida, né? Ano que vem nós vamos ter eleição e, infelizmente, a gente ouve mulheres dizendo que não vão se candidatar, não gostariam de se candidatar porque estão vendo muita violência nas casas legislativas, principalmente. Então, a gente considera importante fazer esse debate, fazer essa conversa, primeiro para dar mais uma divulgação para o nosso canal, que nós consideramos super importante, né, que é um canal que não vem querer substituir o poder público, pelo contrário, é mais um espaço de denúncia e também de acolhimento das mulheres que muitas vezes estão no seu local de trabalho. A gente quer também despertar as mulheres trabalhadoras do ramo financeiro, mas não só, todas as mulheres que não têm, às vezes, estão sofrendo violência e quando a gente
busca fazer essa conversa, quando a gente faz essa conversa, a gente acaba despertando essa mulher para uma realidade de que sim, ela está sofrendo violência. Não é só violência física que é considerada violência à mulher. A própria definição das formas de violência, ela está na Lei Maria da Penha, e que, aliás, é uma lei que foi elaborada com base numa convenção, né, da OEA que aconteceu aqui em Belém, Convenção de Belém. Então, ela é baseada na Convenção de Belém, e é importante que a gente possa, então, fazer bem massificar como também disse Tatiana, não só é importante ter leis, é importante ter uma estrutura de acolhimento, mas nós entendemos que o mais importante é a gente ter uma vida sem violência. Nós entendemos que uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres, e a gente quer muito seguir nesse caminho, não abandonando o outro, que é do enfrentamento, que é do combate, da punição aos agressores, mas também nessa outra linha para educar a sociedade para que não haja violência. Porque, por exemplo, hoje a gente está vendo que 2 mulheres foram assassinadas, uma delas porque o homem, que era um pedagogo como ela, não aceitava ser chefiado por ela. Eu queria até falar sobre isso, Salete. Pegando o teu gancho aí, a categoria bancária fez um resgate, né, da história das primeiras bancárias. Porque antigamente era só homem que podia ser bancário. E essas primeiras mulheres que foram bancárias, elas enfrentaram diversos desafios no seu cotidiano que não deixavam de ser violências. Por exemplo, uma relatou que no prédio que ela trabalhava, que tinha 4 andares, só tinha um banheiro para mulheres. Então ela tinha que subir 4 lances para poder usar o banheiro. E uma das bancárias, ela faz um relato de que quando ela foi chefiar a bateria de caixa, um colega que era caixa, isso décadas atrás, se recusou a ser chefiado por ela, entregou o cargo e foi virar escriturário, né? Perdeu a função porque não aceitava ser chefiado por uma mulher. Né? E aí, décadas depois, a gente vê um outro homem não entregando o cargo, mas matando essas mulheres, né? Então, é triste olhar para trás e ver que a gente evoluiu em alguns aspectos, mas em outros aspectos a gente parece que estacionou, tá no mesmo ponto. E aí, doutora, eu quero já até lhe fazer algumas perguntas, que a gente estava conversando, né, um pouco antes de começar aqui, que quando a gente vê esses casos na mídia, que são casos que nos causam muito horror, né, que chocam todo mundo, como tem sido desse final de semana, né, no geral há uma voz popular ali, olha, o caso a gente tem que ter pena de morte, a gente tem que aumentar a pena, mas a gente vê que esse lado da punição, embora ele deva existir de alguma maneira, né, mas ele não tem sido suficiente para frear, porque inclusive há muitos casos de homens que matam as ex-companheiras, as companheiras, e depois se matam, então não é medo de morrer, né, que vai segurar, de certa forma, ali a violência. E tem um aspecto de conscientização dessa mulher, então eu queria te perguntar, dos casos que tu atendes, né, das situações que tu investigas, como é que é essa escalada de violência? As mulheres, né, a sociedade, de uma maneira geral, costuma naturalizar muitos comportamentos, né? Então, isso não é... A Celeste estava falando sobre isso. Muitas mulheres passam por situações e acham que aquilo não é uma violência contra a mulher. E acabam procurando a delegacia quando há uma violência física, sexual, algo mais extremo. Mas aquilo já começou antes, né? Então, esse aspecto da educação, do esclarecimento do que é a violência, os tipos de violência, como é que tu enxergas isso para quem faz o atendimento? Que tipo de situações chega mais lá na delegacia? Como essa mulher chega consciente, ou ela chega assustada porque nem sabia que estava sendo vítima de violência? Olha, na maioria dos casos, a vítima ela costuma chegar assim bem assustada. E o que eu noto assim durante o atendimento, elas costumam narrar, por exemplo, que durante o boletim de ocorrência, aquela foi o primeiro episódio de agressão física. Mas tem um questionário que precisa ser respondido. E naquele questionário existem várias condutas de controle, constrangimento, humilhação, e muitas vão marcando e percebendo que aqueles comportamentos já eram um tipo de agressão. Não era física, talvez uma agressão psicológica, aquele excesso de controle, aquela vigilância constante que elas estavam sofrendo, aquelas frases para a mulher se sentir amedrontada, tipo, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Inclusive tem essa mesma frase, que ela é muito repetida pelos agressores. Então eu noto isso, que
as mulheres, tem mulheres, né, que não costumam identificar comportamentos violentos. Esses comportamentos tendem a se agravar, aí quando se agravam, elas procuram a delegacia da mulher. E eu observo também, como você falou, é uma minha opinião, que a violência de gênero contra a mulher é decorrente da estrutura machista da sociedade. Então, sem a mudança dessa estrutura machista, sem vencer essa etapa, eu acredito que não vai diminuir os casos, né? Nem o agravamento da pena, nem a pena de morte, nem... Como você falou, tem agressores que eles matam os filhos. Vê o extremo. A pessoa tem coragem de matar o próprio filho e se matar em seguida. Então, não é a morte, não é nada disso que vai frear esse comportamento. Só para contribuir, eu tenho acordo que é uma cultura do machismo, né, do patriarcado. E aí eu também trago para a gente refletir a própria divisão sexual do trabalho. Porque, olha, a gente não pode separar, né, a violência da própria da história, né? O capitalismo nos coloca isso. E quando a gente traz, além da questão da sociedade que a gente vive, a gente traz a divisão sexual do trabalho, a gente amplia muito mais, porque o que a gente pensa? Os próprios espaços, olha, a gente está falando dos 3 casos que a Tatiana trouxe o primeiro, né? Sobre as colegas que foram dentro, não foi em qualquer lugar que elas foram mortas. Elas foram mortas dentro de uma instituição pública federal. De ensino. Delas. De ensino, de educação. Como quem diz, você não tinha que estar trabalhando fora de casa. Exatamente. Então, quando a gente começa a imaginar, né, que agora que a gente teve uma lei que foi sancionada recentemente, né, pelo presidente, de igualdade salarial, e a gente está aqui em 2025, né? Imagina, parece até o óbvio, né? De que aquele que tem as mesmas atribuições, as mesmas responsabilidades, a mesma carga horária, tenha que se submeter a salários diferenciados em virtude de você, né, ser homem ou ser mulher. Então, assim, é algo que eu lembro que a gente teve vários eventos agora durante a COP, durante a cúpula, e eu participei de alguns eventos que foram coordenados pelo Ministério das Mulheres. E foi uma pauta que a própria ministra trouxe, sabe? Gente, nós mulheres, a gente precisa pautar que nós temos uma legislação hoje que está em vigor, né, que foi sancionada, e por igualdade salarial. Parece óbvio? Parece, mas dentro do que a senhora estava falando, né, sobre a cultura, eu como historiadora, eu percebo que mesmo que diante das rupturas, né, diante de todos os avanços que nós mulheres conquistamos, a gente ainda tem muita permanência desse machismo enraizado, né, dentro da cultura. E eu não consigo separar dentro do nosso ambiente de trabalho, sabe? E o outro ponto também é da firmeza. Porque quando você tem uma mulher firme, né, que está numa posição de liderança, de comando, e que ela sabe se posicionar e que ela sabe se colocar, ela já se cria um estigma sobre aquela mulher, né? Ou de que ela é mal amada, né? Ou de que ela é desequilibrada, né? Arrogante. E se a mulher for negra, parece que ofende mais ainda o fato da mulher saber se colocar. Então, assim, são tantos vieses, né, doutora, que quando a gente começa a suscitar, é um leque gigantesco, assim, pra gente trazer pra gente. E as mulheres, pensando nessa coisa do trabalho, a gente é a maioria das vítimas de assédio sexual, inclusive. Isso. Né? Então, essa estrutura do local de trabalho, hierarquia, né, questão salarial, ela também atinge diferente as mulheres, né? Tanto que o canal Basta recebe também, né, Salete? Também. Denúncias de assédio sexual, porque a gente faz essa leitura de que é um tipo de assédio onde a maior parte das vítimas são mulheres, né? Então é importante também ver essa mulher em todos os ambientes que ela tá, não só em casa, mas também no local de trabalho, ela pode ser vítima de uma violência sexista. É isso. Desculpa. Então, a questão da cultura, como a doutora Marcele referiu, né? Nós não podemos, nós sabemos que sim, existe uma entre aspas, uma cultura, né, de uma coisa, ou seja, algo que é aceito social, chegou, né, ainda é muito aceito socialmente, que é essa questão da desigualdade, né,
dos lugares onde a gente deve estar. E, como a Tatiana falou também, a gente avançou muito em alguns aspectos. Parece que nós mulheres andamos muito para frente, em que pese a gente sempre avalie, né? Mas nós já, algumas pessoas dizem assim, já chegaram a dizer, vocês já avançaram muito, acho que talvez vocês tivessem descansar agora. Só que não, né? A gente avançou muito comparado com o quê? Comparado com o que nós não tínhamos, mas avançamos pouco com que ainda precisamos conquistar, inclusive no sentido de igualdade salarial, como foi colocado, no sentido do respeito mútuo, da equidade, né? Porque nós somos diferentes, mas nós não somos menos, nós somos só diferentes. E temos coisas que só nós conseguimos fazer, só nós podemos fazer, mas muitas outras coisas nós podemos fazer e eu acho que, entre aspas, a cultura, novamente, machista, ela não aceita que nós estejamos em alguns lugares que nós conseguimos chegar e que o machismo ainda diz, né, a misoginia ainda diz que nós não deveríamos estar nesse lugar e por isso nós precisamos ser eliminadas, inclusive fisicamente. Então, eu penso que é importante a gente seguir, né, nessa batalha, digamos assim, inclusive pela questão da educação. Acho que a educação de casa, a educação escolar, digamos assim, a formação, os momentos, os espaços de reflexão na cultura, inclusive nos aspectos da cultura, da música, da literatura, que não venham a reforçar, porque inclusive a gente sabe que muitas vezes, durante muito tempo, foi usado questões da biologia, né, para justificar que nós éramos inferiores, que já deixou de... nós não aceitamos isso. E a questão dos espaços de poder, né? Nós não somos bem-vindas nos espaços de poder e isso exacerba, digamos assim, a questão da violência política de gênero. Não só no poder legislativo, mas no espaço como um sindicato, como uma central sindical, como uma associação. Só para dar um exemplo, a gente às vezes faz parte de alguns movimentos, movimento comunitário, e as pessoas... Não, fulano, tu vai fazer a ata, tu vai escrever, como se fosse uma coisa determinada. Tu tem que fazer aquilo que os homens determinam para ti. Então, eu acho que a gente já caminhou muito, é verdade, mas ainda precisa, primeiro, unir força entre nós mulheres e puxar, né, para o nosso lado alguns aliados. Eu reparei que nessa situação terrível agora de dois episódios, digamos assim, 2 ocorrências, que uma foi do assassinato das mulheres do Cefete, do Rio de Janeiro, e outro que me chegou hoje de que uma mulher foi arrastada pelo ex-parceiro e perdeu as 2 pernas. Gente, só de eu pensar assim. É importante também que eu vi algumas falas masculinas, né, chamando por uma reflexão sobre isso. O que é que nós estamos fazendo? O que é que os homens estão fazendo? E homens, de onde vêm esses homens? Que estão ali, do nosso Vem lado. Do movimento Red Pill também. O Red Pill, né? Eu não sabia nem direito que era isso, agora que eu andei pesquisando. Mas eu queria perguntar para a doutora Marcela se ela quer comentar alguma coisa sobre o Basta, sobre como tem sido esse período de 1 ano da implantação do nosso canal. E depois queria passar para a doutora Natália para falar um pouquinho sobre os procedimentos, como que as mulheres devem agir em busca do serviço da Delegacia da Mulher e da rede de serviço como um todo. Tá. Antes de responder, eu só queria fazer uma pergunta para vocês que são bancárias, no caso para Tatiana. Tatiana, a gente falou um pouco sobre essa cultura do machismo, né, da violência, da divisão sexual do trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas mulheres no Brasil, dentro da rede dos sindicatos, dos bancários, presidem o sindicato? Muito poucas, muito poucas. Se eu vou tentar lembrar aqui, cabe numa mão, assim, pelo menos os sindicatos de capital, né, que são os sindicatos estaduais ou de capital, são muito poucas. A gente tem algumas presidentas de federação, né, também são poucas, cabe numa mão também. E então, a gente, aqui, por exemplo, nosso sindicato tem 90 anos de existência e eu sou a 3ª mulher a presidir o sindicato, né? Então, só para a gente ter a dimensão disso. Nas outras entidades também não é muito diferente, porque as entidades bancárias têm, no geral, 80, 90, 100 anos de existência e todas têm ali 2, 3, 4 presidentas na sua história. Então,
Realmente a gente ainda tem muito que avançar. O movimento sindical é um movimento muito machista, né? A gente vem quebrando isso, vem se organizando. A gente tem algumas cláusulas na nossa Convenção Coletiva de Trabalho que tratam sobre violência contra a mulher, inclusive os bancos se obrigando a criar canais dentro das instituições para receber denúncias, mas isso é fruto de décadas de luta das mulheres bancárias, né? Então a gente vem batalhando muito. Salete foi uma das pessoas aqui no Pará, por exemplo, que iniciou esse debate feminista no movimento sindical como um todo e na categoria também. E tanto é que hoje a gente está com a primeira gestão que tem uma diretoria de mulheres e com paridade, né? A nossa diretoria ela é metade constituída por homens, metade é por mulheres. Mas isso é fruto de um processo de acúmulo, né, histórico dentro da categoria. Isso não se constrói do dia para a noite. A gente tinha lá atrás a questão das cotas de 30%, depois foi ampliando e até que a gente, a cada eleição, vai ampliando a nossa participação e conseguimos chegar aí nos 50%. Então, dentro do movimento, o Marcele, Natália, e que a gente sabe que a gente precisa galgar os espaços em todos os lugares, né? A gente precisa ter ainda mais mulheres que tenham consciência de tudo que a gente passa, né? Porque a gente vai ter um olhar mais sensíveis às pautas das mulheres. Tem alguns estudos na área sindical que vão dizer que quando você tem mulheres nas direções sindicais e nas mesas de negociação, as pautas específicas para direito das mulheres nas categorias avançam mais. Então, a nossa presença não é mera ilustração. Não é tipo, agora é a vez de ter uma mulher. Não, a gente consegue interferir na própria pauta política, consegue avançar no direito das mulheres. Então, para nós isso é muito importante, porque não é uma questão de dar destaque a uma ou outra mulher, é uma questão da gente avançar de maneira coletiva mesmo, melhorando a vida das trabalhadoras, né? Então, esse é um dos nossos focos de atuação e eu acho que a gente tem conseguido avançar mais devagar do que a gente gostaria. Só nessa linha aí, eu queria até comentar rapidamente, quando lá nos anos 90 a gente falava sobre assédio sexual no banco onde eu trabalho, e foi bem engraçado, digamos assim, irônico, né? E o diretor olhou para o outro, eram só praticamente homens na diretoria, e um perguntou, fulano, isso existe aqui? Eu disse, não, isso não tem não, nós não sabemos disso, só que a gente sabe que existe. Existe só que não com esse nome, assim como o assédio moral também já existia, sempre existiu, mas não com esse nome. Então a gente também tem essa tarefa de dar nomes às coisas, né? Às realidades, às situações e tentar tipificar, tentar transformar em lei e transformando em lei, fazer com que a lei seja cumprida, que esse é um processo que a gente acha que não tem volta. Respondendo aqui a pergunta da Salete. Salete, assim, o público que tem chegado no escritório via Canal Basta é de mulheres entre 35 e 45 anos, né, algumas com cargo de gerência no banco, sabe, de destaque, estáveis financeiramente, porque já estão no banco há um certo tempo, inclusive banco públicos, e são casadas ou eram casadas, mas têm filhos. Né? E a maioria delas suportaram por muitos anos, mas muito, é como se o relato fosse porque assim, antes quando eu escutava o pessoal do sindicato, a Tatiana, a Salete, entre outros companheiros do sindicato falarem sobre o trabalho exaustivo, né, do banco, eu não conseguia entender muito bem, mas assim, quando tu começa a conversar com quem está ali diariamente na ponta e ela começa a partilhar contigo os desafios, tu consegue imaginar, né, o cotidiano, porque, por exemplo, essas mulheres, a maioria já vem procurar ajuda adoecidas, Salete. E é nesse aspecto, assim, tudo começa, porque a violência ela é uma escalada, né? Ela começa devagar, quando fala que a tua roupa não tá legal, ou que o teu peso não tá ideal, o teu cabelo, acho que tu podia cortar, ou tu poderia fazer uma outra coisa. E aí as coisas, o degrau ele vai só aumentando. Até que a mulher se dá conta. E isso independe de grau de instrução ou de espaços profissionais em que a mulher se coloca. No banco, a especificidade das mulheres é a rotina de trabalho. Então, como é uma rotina muito pesada e de horário, assim, um horário muito certinho para entrar e um horário certinho para sair, às vezes, porque
o que elas relatam, assim, quando tem muita demanda de pagamento, de benefício do governo, etc e tal, elas ficam um tempo muito maior dentro do banco. E acabam que os seus companheiros precisam ser um pouco mais parceiros. E elas não encontram isso. Então, assim, elas têm que se virar para conseguir pagar uma hora extra maior para ter uma secretária em casa, ou a rede de apoio dela tem que funcionar, é como se ela não tivesse ali como compartilhar. Até que chegou. E outra, o banco meio que cobra, né, a aparência. Então, as mulheres precisam sair arrumadas de casa, bem vestidas. Isso incomoda seus companheiros e começa a ser elemento de conflito dentro de casa. Eu tenho vou citar aqui um caso que a gente atendeu pelo Basta, de uma cliente bancária, muito bonita, nossa, uma mulher linda, jovem, né, que tem um cargo no banco assim, de destaque, com muita responsabilidade, acho que ela tem mais de 10 anos de banco, e 2 filhos. E ela resolveu não, ela não aguentou mais e pediu separação. Isso que ela pediu separação, ela passou por uns 3 anos cuidando de todas as despesas. Gente, todas as despesas. E aí ela já não aguentava mais, porque o que acontecia? Esse ex-companheiro dela, ele tem um trabalho na noite, né? Então, é específico os horários dele. E aí ele que decidia quando ele ficava com a criança, quando ele não ficava. Ele que decidia que ele tinha que dar... Eu não tô exagerando, não é uma fala panfletária. Ele que decidia que ele tinha que dar R$200. E os argumentos dele são muito claros, tá? Que ela era bancária, ela é gerente, o ticket de alimentação dela era não sei quanto, e ela ganhava muito bem, então ela tinha que dar baixo. E ela passou 3 anos nisso. Aí ela procurou o sindicato e também agoniada, sabe, sofrendo e tudo, falou assim, não aguento mais, porque ela não conseguia ter vida. Então, por exemplo, os finais de semana, assim, alternados em tese que poderiam ser, ela não conseguia se relacionar, ter vida social, né, de alguém que se separe e quer se reconstruir. Aí ela procurou o escritório, aí eu perguntei, tá, aí ela mostrou as mensagens e tudo, eu falei, olha, aqui é uma... Aí eu fui conversando com ela sobre violência, ela falou assim, não, doutora, eu tenho noção que eu passei por muitos anos, né, de violência e tudo, mas assim, eu não quero pedir medida protetiva, mas eu quero resolver pelo menos a situação de guarda, sabe, quero dividir as responsabilidades, porque eu não tô conseguindo seguir. Então ela é uma moça jovem, né, que tá tentando seguir a vida, não consegue ir no aniversário, por exemplo, de adulto, porque... Né? Fala que vai ficar e na hora não fica, né? Desaparece, chega atrasado. Exatamente, é isso que ela passa. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí a gente fez um pedido de liminar. Eu falei, não, beleza, vamos resolver aqui. Aí a gente conversou com ela e entramos com um pedido de guarda, né, compartilhada. Ela nem pediu guarda unilateral, guarda compartilhada para dividir os cuidados. Que a residência de referência fosse a dela, a da materna. Pedimos alimentos, porque a gente foi somar os gastos com a criança, vários gastos que ela tinha, sei lá, vou jogar aqui um exemplo para vocês, sei lá, 7, 8 mil reais de despesa, não só com a criança, mas o conjunto que a gente sabe, né, os gastos indiretos, porque para te dar um conforto, para a criança, né, ter um ar-condicionado para dormir, tu vai implicar numa conta de energia maior e etc e tal. Fizemos ali uns cálculos, assim. E aí ela percebeu, ela falou assim, nossa, R$200 realmente não dá pra nada, e eu pago tudo isso. Aí ela foi ter a dimensão, porque eu falei, não, de fruta, quanto tu gastas? Ela, não tem noção. Eu falei, vamos fazer uma planilha. Aí ela jogou uma média, ela, não, eu compro 1 dúzia de banana toda semana. Ela foi fazendo os cálculos, ela percebeu o quanto que ela vivia praticamente, assim, somente em função, né, da filha. E aí entramos com o pedido de liminar e saiu. E pra surpresa dela, de R$200, ele está sendo obrigado a pagar um salário mínimo. Uhum. E o desafio dela, porque ela é bancária, que conseguia comprovar renda, ela falava assim, doutora, eu não vou ganhar nada, porque todo mundo disse isso pra mim. Eu falei, não, mas vamos atrás. Aí a gente foi atrás das informações, né? Como ele trabalhava na noite, realmente ele não tinha um contra-cheque. Mas a gente foi lá pegar a agenda de show dele, né? Aí eu falei, olha, o que é que ele faz? Onde ele mora? Como ele anda? Tudo isso, né? São informações muito importantes para as mulheres, porque às vezes a gente acha que não, nem adianta eu entrar, porque não tem renda.
Aí eu vou, você vai ser... Mas tem outras formas de comprovar, né? Exato. A própria Receita Federal já está pegando uns e outros aí que declaram uma renda super baixa para pagar pensão baixa, mas na hora você tem fotos de viagens internacionais, você tem fotos de balada, coisas assim que todo mundo consegue fazer uma média mais ou menos de quanto você gasta para isso e a própria Justiça tem revisto, né, algumas pensões. Agora, uma coisa, a gente tem falado aqui, né, que a violência, ela é presente na vida de todas as mulheres, em termos de classe, cor e tal. Mas tem alguns dados em relação à efetividade da Lei Maria da Penha que vão dizer que as mulheres pobres e pretas, elas conseguem acessar menos, né? A lei é menos efetiva para elas, né? E aí vai dizer, eu acho que em parte por isso, porque no caso, não consegue ser acompanhada, às vezes, por uma advogada, né? Não conseguem ter uma rede de apoio. A questão da moradia é mais difícil, porque a pessoa não tendo uma renda certa, não tendo um emprego formal, não consegue, por exemplo, alugar um outro imóvel para sair daquela situação de violência, né? Então, a questão da autonomia financeira é um ponto também, porque a maior parte dos trabalhadores informais são mulheres, né? Então, você não tem uma renda certa para você fazer um contrato de aluguel, né? Então, tem algumas situações que para as mulheres pobres, para as mulheres negras que estão na pirâmide, né, social, são mais difíceis. Então, eu até queria, né, também, a Salete já te passado a bola, agora eu queria que tu falasses um pouco também sobre isso, né? Como é que tu vês essa questão também da classe social, né? Das mulheres que são mais humildes financeiramente, como é que é a efetividade disso para elas, da lei, das medidas? Bem, claro que a violência contra a mulher é uma violência de gênero, mas ela atinge as pessoas de forma diferente, dependendo da classe social e da cor, né, da raça. Inclusive, eu fiz uma pesquisa recente com os dados que eu tinha na polícia, a título de mestrado e para conhecimento mesmo, em relação ao crime de feminicídio. Eu observei que a maioria das vítimas de feminicídio de 2023 a 2025 agora, elas possuíam apenas o nível fundamental incompleto. Tipo, não havia, assim, outro meio da gente aferir a renda da vítima, mas pela escolaridade dá para te ter uma noção indireta da renda, né? Então, a gente percebe que são as mulheres que são mais vulneráveis a esse tipo de crime. São as mulheres hipossuficientes, né? E em relação à raça, 70% foram mulheres pardas. Mas a situação aqui na nossa região é a questão da invisibilidade do negro, né? A gente costuma dizer que a pessoa negra é morena. A gente fica invisibilizando para, talvez, as pessoas... Até mesmo por uma questão racista, a pessoa não querer se titular como negro. Então, aí é um dado, assim, discrepante, 70% praticamente, de pessoas pardas. Então, a gente observa como a classe social e a raça, elas atingem de forma diferente aquelas mulheres. E como você falou, a questão da efetividade da medida protetiva, né? Bem, eu penso que elas têm maior dificuldade de acesso à própria rede. Tipo, lá de Belém, a gente tem um atendimento, a mulher, por exemplo, é vítima do crime de lesão corporal, você vai encaminhar ela para fazer uma perícia. Lá nem todos os dias tem perícia na própria delegacia. Então, para uma mulher hipossuficiente, ela já tinha só aquele dinheiro do ônibus para ir fazer ali o meu registro. Aí eu vou ter que me deslocar para outro lugar para fazer a perícia. Aí vou me deslocar para outro lugar para ir na audiência. Então, tudo isso demanda, né, dinheiro, demanda tempo. E às vezes são trabalhadoras informais que precisam trabalhar e não podem ficar também assim um tempo esperando para ser atendida na delegacia. Então, tudo isso pesa realmente. Apesar de ter o abrigo público, mas a gente sabe que no abrigo, a partir do momento que a pessoa entra, ela não consegue exercer uma função remunerada. A questão também da mulher de entrar no abrigo com os seus filhos, assim, como é que a criança vai manter a rotina de ir para a escola? Sim. Então, são todas essas peculiaridades que tornam essas mulheres as maiores vítimas. Elas são maiores reféns da violência. Então, a gente pode afirmar que a violência contra a mulher, ela não afeta unicamente a mulher, né? Ela afeta a família, o entorno como um todo, né? Porque as crianças também são prejudicadas,
É todo um efeito, né, que cascata, digamos assim, que afeta a mulher, as crianças. Até, por exemplo, a violência contra a mulher, hoje eu ouvi, foi ontem, que foi estabelecida, né, uma pensão para as crianças, né, filhos e filhas de vítimas do feminicídio, porque essa criança ela acaba ficando para a família, né, para a avó, para as tias, porque quando o pai não foge, não se evade, digamos assim, ele vai preso. E aí ele também não vai manter o filho, muitas vezes já nem mantém, né, porque a gente sabe que em muitos casos o genitor não mantém a criança, não cumpre com as suas obrigações de pai, de provedor, digamos assim, então acaba gerando mais, digamos assim, além do sofrimento, né, geral, que já envolve um feminicídio, para a família que fica, para a criança também, e a sobrecarga de despesa, né, de manutenção dessa criança. Então, acho, como eu disse antes, essas leis todas elas são importantes. Agora mesmo, a gente participou recentemente da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né, e foi muito debatida essa questão das filhos, das vítimas do feminicídio, das crianças que são afetadas não necessariamente pelo feminicídio, mas pela violência que acontece dentro de casa, que presencia dentro de casa, que acaba gerando, digamos, sequelas, digamos assim, psicológicas, além das físicas, psicológicas, para essas crianças futuramente que serão adultos, muitas vezes, com problemas psicológicos, problemas realmente para o resto da vida. Então, é importante que a gente trabalhe essa questão mesmo da não violência. Isso, uma repercussão trabalhista que eu queria colocar aqui é que a mulher, quando é vítima de violência, né, doméstica, familiar, ela não pode ser demitida por justa causa por esse motivo, né, desde que ela comprove a situação, né, porque a gente sabe que é um dos motivos de falta no trabalho. Talvez por vergonha, aquela mulher não informe ao empregador que ela está sendo vítima, mas se ela tiver como comprovar que essa falta, ela tem uma justificativa, ela não pode ser demitida por justo motivo, né? Existem casos que a gente sabe na categoria que já foram revertidos, essas demissões, e nós temos uma cláusula na nossa convenção coletiva, né, que garante inclusive o direito à remoção do local de trabalho, porque como tu estavas falando, né, a mulher consegue uma medida protetiva, mas de repente aquele agressor sabe exatamente o horário, né, e o local de trabalho dela, porque no caso da categoria a gente bate ponto. Então, o trabalhador, ele entra para trabalhar todo dia no mesmo horário. Então, uma das coisas que a gente conquistou na nossa convenção é o direito de você ter uma transferência de local sem ter medida protetiva, sem ter nenhuma medida judicial que obrigue o banco. Por questão administrativa, o banco encaminha essa troca de local de trabalho. Nós temos casos, inclusive aqui no estado, em que uma instituição financeira transferiu uma bancária de local justamente para garantir a integridade física, né, psicológica, emocional dela. Então, é muito importante, as medidas protetivas não podem ser desacreditadas. Mas o que a gente tem visto é que, em alguns casos, quando o agressor está num nível de violência muito alto, né? E aí eu vou voltar na questão do Red Pill. Né? A gente está falando muito de cultura, né? De educação. O que tem ocorrido hoje nas redes sociais? A misoginia e o ódio às mulheres tem crescido muito, isso tem tido muita audiência e apoio das big techs, né? O que tem mais audiência na rede social, que mais entrega conteúdo, são esses conteúdos de ódio. E no caso das mulheres, esse estímulo à violência contra as mulheres, né? De tentar impor, manipular as mulheres. E as mulheres não aceitam hoje em dia mais, né? A grande maioria não aceita. E isso gera um conflito e a forma de muitos homens, né, lidar com esse conflito, com essa frustração, com essa rejeição, é a violência, né? Então a gente realmente precisa atacar isso, né, falar sobre isso, porque é muito difícil a gente reverter quando a situação já aconteceu. Aquela mulher que perdeu, né, os membros inferiores não vai voltar, a vida das que já se foram não vai voltar. Então a gente precisa tentar trabalhar nessa questão da prevenção. Então as campanhas são muito importantes, né? E a gente vê que as campanhas precisam descer para a ponta, precisa descer para as escolas. Tem tido muito caso de violência contra meninas e adolescentes, de colegas de turma, de namoradinhos, né? Então, essa cultura misógina, ela tá pegando os jovens. E há
há um conflito aí em relação à mentalidade das mulheres e à mentalidade dos homens. Então, as mulheres já não querem mais que ocorra o controle que talvez as nossas mães e avós sofreram em relação à nossa vida, em relação à roupa, né, às obrigações da casa. E nesse conflito, os homens não conseguindo lidar, não todos, mas uma boa parte, não conseguindo lidar com as frustrações, rejeições, com o não, partem para a violência. Então, acho que as campanhas para que as mulheres consigam identificar desde o começo, né, determinados comportamentos são fundamentais. E aí, né, não sei, a delegacia está à disposição, né, como é que tem sido esse trabalho mesmo de tentar prevenir a violência? A DEAN, a gente atende casos de violência doméstica contra a mulher, que foi o que a gente falou, são os 5 tipos. São aqueles 5 tipos de violências que ocorrem no ambiente familiar, afetivo ou naquele ambiente doméstico, seja crime sexual, patrimonial, a lesão corporal, que é o físico, psicológico, e o moral. São esses 5 tipos. E além de violência doméstica, a DEAN atende todos os crimes sexuais que ocorram contra a mulher. Mesmo que seja um desconhecido que tenha praticado, digamos assim, importunação sexual, estupro. Feminicídio também agora funciona na DEAN de Belém. Então, ela está atendendo todas as diretrizes nacionais da DEAN. Tem todas essas ramificações. E também a polícia, ela tem atuado muito na campanha do Não é Não. Tanto nos estádios, casas de show, para conscientizar mesmo as pessoas dessa situação, da mulher não tá negando ali aquele galanteio, tá dizendo não, então para bastar naquele momento, entendeu? Para não avançar tanto para uma agressão física, quando a gente observa alguns casos que eles são rejeitados, como na importunação sexual propriamente dita, a vítima a mulher dizendo que não e o homem insistindo para manter algum ato libidinoso com ela. Então, são essas campanhas, assim como também palestras na escola, alguns cursos. A delegacia tem se disponibilizado para oferecer, né, para o público. E queria perguntar para a doutora Natália, o que a gente percebe? Uma coisa é quando, um pouco que a Tatiana estava falando, porque a gente sabe que a violência ela não atinge as mulheres da mesma maneira de acordo com, né, com a realidade delas. A gente sabe que as mulheres em situações vulneráveis, né, elas sentem mais o peso, né? Elas sentem mais o peso. E aí, então, o que a gente percebe? A própria forma de se comunicar. Por exemplo, quando você chega dentro da delegacia acompanhada de advogada, para fazer o relato do que você está passando, seja de uma agressão física, seja de um estupro, seja de uma violência psicológica, a gente sabe que funciona de uma maneira, porque você está instruída com um profissional para te ajudar. E aí, então, as mulheres mais empobrecidas, elas geralmente vão sozinhas, né? E elas precisam desse acolhimento. E uma coisa que eu tenho estudado, inclusive, tenho pesquisado sobre isso, que é sobre esse procedimento de acolhimento, que a gente sabe que, por exemplo, para eu atender uma criança, né, vítima de estupro de vulnerável, eu tenho um protocolo para seguir, né, eu tenho a escuta especializada, todo um procedimento já firmado ali dentro da rede de atendimento. E isso a gente ainda não tem, né, dentro da violência contra a mulher. Porque o que eu estou analisando, né? Que a partir disso a gente facilita o diálogo, inclusive para as mulheres que têm dificuldade de identificar, por exemplo, o que é uma violência psicológica, o que é uma violência moral, né? Quando que ela sofreu esse tipo de violência, né? A própria questão do termo hoje em dia de importunação sexual e estupro, a gente sabe que é um termo ainda que não chegou, né, na ponta, aquilo que a Tati estava falando, né? Não chegou na ponta, assim. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que vocês atuam para tentar
diminuir essa desigualdade na hora do procedimento, né? De quando a mulher chega lá sem advogado, sozinha, né? Tem dificuldade de falar. Inclusive aquele formulário do FONAR, né? Ele é um formulário complexo de responder. Ainda que tenha alguém perguntando, mas ele já... Tanto que você percebe que quando você aplica, que você vai ler assim, mas ele já te machucou? Não. Tem a outra pergunta. Já te enforcou, te empurrou na parede? Sim. Ou seja, a pessoa não tem noção, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Assim. Bom, e só antes de passar para a doutora, nós já estamos caminhando para o final do nosso momento aqui, né? Eu queria emendar aqui uma questão seguinte. Como eu disse antes, eu já participo desse movimento há bastante tempo, e uma das demandas nossas, sempre lembra, a gente fazia 8 de março, marcha, ainda faz, e entregar uma pauta para o governo do estado, digamos assim. Uma das demandas que a gente sempre tinha e continua tendo é a questão sobre a formação das pessoas que atuam na rede de atendimento à mulher, né? Eu queria perguntar como é que está esse processo de formação para o pessoal, desde portaria para investigadora, toda essa questão da equipe de atendimento, né? Que a gente sabe que bem mais para trás, a gente tinha um procedimento que era muito assim, chegava na delegacia, ela quer mesmo registrar, porque se ela registrar, depois ela não pode retirar. E tarará. Então, às vezes, até desestimulava a mulher de fazer o registro. Queria perguntar também sobre como é que funciona a rede de apoio à mulher vitimizada, no caso, em situação de violência, ali mesmo. Ao lado da delegacia tem outros serviços, no ponto de vista físico, ali junto com a delegacia, porque normalmente a perícia é feita no IML, né? A perícia, o corpo de delito, essas coisas todas. E fora de Belém, onde as mulheres, porque a gente espera que esse nosso podcast chegue em muitos lugares, nosso sindicato ele é de base estadual, né? Então ele vai chegar com certeza a outros municípios, fora de Belém e nos outros municípios onde não há delegacia da mulher, como a mulher que se acha em situação de violência ou vitimizada, vítima de violência, ela deve se dirigir, como ela deve proceder. Certo. Primeira sua pergunta, né? Na verdade, foram várias pontuações. Bem, na DEAN, nós temos o PROPAS, que se propõe a fazer o atendimento psicológico daquela mulher em situação de violência. Mas a gente observa que muitas pessoas, muitas mulheres, eu acho que em decorrência do próprio tempo, elas acabam passando ali daquele serviço e vão direto lá para o setor policial para receber o atendimento. Aí o que a gente tenta é deixar... deixar o relato livre. Ela vai contando ali o que aconteceu e você vai tipificar qual a conduta. Aí você fale mais sobre isso, fale mais sobre esse ponto, para tentar achar qual crime se adequa àquele fato dela. E às vezes é mais de um crime, né? E também o próprio formulário, como tu falaste, ajuda, porque às vezes a mulher não consegue relatar, ela fica ali com aquele relato que eu digo assim, meio que truncado, que a mulher não consegue se expressar. A gente não sabe se talvez até pela falta de instrução, né? Que também afeta a nossa comunicação. Aí, enfim, tem mulheres que têm aquele relato assim um pouco truncado, não conseguem contar o que aconteceu com elas, o que elas estão procurando. Eu observo que pode ser também pela falta de instrução, ou até mesmo de um problema decorrente da própria violência que elas estão ali sofrendo. Então, o questionário, eu acho assim, de suma importância, porque ele tem aquelas perguntas mais diretas. Tipo, a mulher, como você falou, já sofreu agressão? Ela diz que não. Aí você pergunta, mas você já percebeu um tapa? Ela diz, um tapa sim. Como se o tapa não fosse uma agressão física, mas é. Então, a partir daquele relato, você já consegue fazer algumas perguntas que direcionem e você consegue tipificar aquele crime para investigar da melhor forma. Quanto à rede de apoio, eu exemplifiquei a questão do IML. O IML tem na DEAN, mas não são todos os dias e a gente funciona em regime de plantão. O IML não, ele funciona, parece que uns 2 dias na semana, determinado horário, de 3 às 6. Então, é um horário bem limitado, entendeu? Bem limitado mesmo. Então, digamos assim, sorte. A mulher foi lá registrar e conseguir encontrar no mesmo momento ali para acessar o serviço. Certo. E a gente esperar chegar no outro dia da semana para a mulher voltar lá na DEAN para realizar ali mesmo, a gente perde o objeto da perícia. Então,
a nossa orientação é sempre mandar encaminhar para o IML mesmo, ali que fica no Mangueirão. Quanto à rede de apoio, nós temos o Propaz, que eles oferecem o serviço psicológico, assistente social, que fica ali colado. E uma das dificuldades, assim, que eu observo é que a Delegacia da Mulher, ela é a delegacia que mais produz procedimentos, assim, do Estado, que tem mais inquérito policial, a Delegacia da Mulher. De Belém é muita coisa, a demanda é muito alta. Então, aí a gente sabe que também quantidade nem sempre funciona com qualidade, né? Tem que ter um número ali de servidores para estar fazendo aquele andamento daquelas investigações, para elas serem umas investigações eficientes. Então, acho que a demanda, assim, de servidor, que eu acho que é uma dificuldade, a falta de mais conexão ali com a rede também de apoio. Enfim. São pontos para melhorar, São né? pontos ali que pode melhorar o serviço. Ter maior efetividade, né? Uhum. E um outro ponto também, doutora, que eu acho muito importante é quando você tem uma delegada. Porque às vezes a gente chega na DEAN e não é uma delegada, não é uma mulher, né, não é uma escrivã. E eu acho que isso toca diferente. Porque a gente sabe que quem está ali ouvindo o relato, ser uma mulher para a outra mulher que está naquela cadeira ali aquela situação de violência, faz toda a diferença. Né, de quando você vai procurar a delegacia e encontrar um delegado. Eu sinto isso nas minhas clientes e também enquanto pessoa e militante também, que eu faço parte da Marcha Mundial das Mulheres. São relatos que a gente escuta assim, de maneira muito, muito presente, né, na fala de quem procura a rede de atendimento. É que sejam mulheres, assim. Né? E que bom que a senhora está aqui com a gente, né? Eu queria compartilhando. reforçar a pergunta, que eu queria repetir a pergunta, uma parte da pergunta, em relação a outros municípios, como proceder. Já queria pedir para a doutora fazer suas considerações finais, para a gente já ir encerrando. Bem, no estado do Pará nós temos 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Elas estão espalhadas no município de maior número da população mesmo. Marabá, por exemplo, Capanema, que é sede de RISP, Bragança tem uma DEAN. Inaugurou uma recente Barcarena já é antiga. Cametá inaugurou uma delegacia da mulher recentemente. Então, tem essas 23 delegacias. E há outros municípios que não há delegacia especializada. Quem atende as situações de violência contra a mulher são a própria delegacia comum, o plantão policial, que a gente chama, que é aquele... faz aquele comparativo com o médico, é o... Clínico geral. Clínico geral. Ele que vai atender essas situações também. Ok. Suas considerações finais são essas. Enfim, eu agradeço aqui a oportunidade de conversar com vocês. Foi um debate bem enriquecedor, assim, para a gente conhecer a própria rede, também quem atua nessa situação de enfrentamento à desigualdade de gênero e social. Aí eu fiquei lisonjeada com o convite e desde já agradeço. Obrigada pela presença. Marcele? Então, ele foi orientado ali para aquela câmera. Bom, eu queria agradecer o convite da Salete, do Sindicato dos Bancários, dizer que é um prazer estar sempre aqui com vocês. Agradecer também a partilha da doutora Natália. É sempre bom quando a gente vê, né, que o serviço público ele também precisa sair um pouco, né, de dentro das paredes ali, da instituição e servir um pouco mais a sociedade, né? E que bom que a gente tem essa oportunidade de estar aqui dialogando com a doutora Natália. Muito obrigada, doutora Natália. Obrigada, Tatiana, por trazer um pouco da tua experiência, né? Ocupando um espaço de liderança, né? Dentro do ramo e do sindicato. Que, na verdade, a gente sabe todos os desafios que tu deves enfrentar. Né? Não é à toa que tu acabaste de falar que é perceptível os avanços de políticas para as mulheres quando você vê as mulheres ali à frente, né? Não é à toa que aqui o estado do Pará tem o Basta e tem tantas outras políticas para mulheres e um sindicato também composto por metade de mulheres, assim. Então, acho que é o retrato de uma luta, né, de
das mulheres aqui do nosso estado e, obviamente, que liderado por ti, pela Salete, que a Salete, segundo a Maria Clara, é a fundadora das mulheres da luta. É a fundadora da marcha, da luta de mulheres aqui no Pará. Ela acha a Salete uma das maiores autoridades. Mas é isso, muito obrigada a dizer que nós estamos aqui à disposição para continuar contribuindo e assessorando o canal Basta. É isso. Obrigada, Marcele. Tati? Bom, o que eu quero dizer, além de agradecer, né, a presença, a oportunidade da gente conversar, né, sobre isso, nesse momento, né, nos 21 dias de ativismo, é dizer para quem está nos assistindo, né, que a sociedade avança com luta, né, com organização, com luta, conquistar leis não basta, para que elas sejam efetivas a gente tem que continuar lutando, né, fiscalizando, cobrando, né, e a gente precisa se unir como mulheres para conseguir mais avanços na sociedade e também, por que não, né, dialogar com os homens também, que acham um horror essa violência, que enxergam, né, a sociedade de uma outra maneira, né, que não fazem questão de se colocar como superiores às mulheres, mas que querem caminhar lado a lado, construindo uma sociedade mais igual, mais justa, né? Então que a gente possa caminhar juntos, fazendo o devido combate à violência contra a mulher. Não tem democracia, não tem igualdade, se metade ou mais da metade da população é excluída, é maltratada, é violentada, né? Então esse tem que ser o nosso pacto, né, para a construção de uma sociedade diferente, e a gente está aqui fazendo a nossa gotinha do oceano, né, dando a nossa contribuição, se somando aí a outras vozes, e que bom que a gente pôde fazer aqui esse momento. Eu gostaria muito de agradecer a todas, a doutora Natália, agradecer a companheira professora doutora Luana Tomás, que indicou a Natália para participar com a gente, que ela também é militante da marcha. Agradecer a nossa doutora companheira Marcele e a companheira Tati também, né? E a equipe aqui, né? O companheiro Alain, o Eduardo, que estão nos realizando, ajudando a gente a realizar isso aqui, né? Dizer que eu creio que esse aqui vai ser o primeiro de muitos, né? A gente tem muitas temáticas, muitas problemáticas, digamos assim. Cada vez que a gente se reúne, a gente reflete. Eu sempre digo, cada vez que a gente ouve duas ou mais mulheres, a gente sempre vai ter, infelizmente, relatos de violência, pessoas que nem sabiam que aquilo que estavam vivendo era violência. Eu, muito jovem, passei por uma situação de assédio sexual que só depois de muitos anos que eu fui... eu sabia o que eu tinha passado, como eu disse antes, mas eu não sabia dar nome. Hoje eu já sei que era assédio sexual por parte do meu primeiro patrão. Eu não tinha falado isso para muita gente ainda. E eu queria dizer para as colegas bancárias, né, trabalhadoras do ramo financeiro, que nós estamos aqui, com o nosso canal à disposição, nosso número aqui, e para as mulheres em geral que tiverem acesso a essa nossa conversa, que denunciem, procurem apoio, conversem com as suas vizinhas, converse, peça apoio, porque não existe. Eu lembro quando eu comecei a participar do movimento de mulheres, era assim: briga de marido e mulher, a gente mete a colher. E dizer também, reforçar a fala da Tati no sentido de envolvimento dos homens, digamos assim, os homens de boa vontade que estejam do nosso lado, que não concordam com essa cultura do machismo, não concordam com essa postura, que nos ajudem, né? Porque eu acho que um mundo melhor, um mundo sem violência, não é só para nós mulheres, é para a humanidade como um todo. Então, muito obrigada por terem participado. As companheiras que são do ramo financeiro, repito, acessem o nosso canal, busquem a nossa assessoria, que a gente está aqui para dar essa orientação, dizer que a gente não quer substituir o poder público, mas a gente quer monitorar as políticas públicas, quer melhorar as políticas públicas e quer que nós todas tenhamos um mundo de paz. Mas enquanto isso não chega, também a gente quer pedir que qualquer situação de violência mais geral, acesse e ligue no 180, que é o canal de atendimento às mulheres em situação de violência que atende o Brasil todo. É uma conquista nossa da luta das mulheres, que completa inclusive 20 anos esse ano, né, com muito serviço prestado para as mulheres. E é isso, obrigada. É isso aí, basta não irão nos calar. Basta não irão nos calar.